Bom dia, querido amigo, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Te envio um grande abraço nesse momento e o desejo que a reflexão de hoje possa servir de alerta para evitarmos julgamentos, preconceitos tão comuns, especialmente no ambiente religioso, onde padrões de moralismo de mão única têm sido tão frequentes. Mateus capítulo 7, do 1 ao 6, Jesus confronta os religiosos, de forma muito especial os fariseus e os escribas, a sua falta de sinceridade, e Jesus continua nos confrontando até hoje, e a reflexão hoje tem esse desejo de nos trazer para uma realidade tão comum nos nossos dias, que era também comum nos dias de Jesus, e que nós podemos então trocar os julgamentos pela misericórdia, pela graça e pelo amor. A palavra vai nos dizer assim, Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Não julguem, começa assim o texto do capítulo 7 de Mateus, versículo 1. No grego, krino quer dizer assumir o cargo de um juiz. Não devemos nos colocar acima de outras pessoas como se fôssemos superiores, e os outros inferiores a nós, aguardando nossa sentença. Quando sentimos que estamos assumindo o papel de críticos, é um bom momento para nos autoavaliar. Também é um bom momento para que exerçamos uma curiosidade positiva. Quando não entendemos algo, devemos exercer essa curiosidade fazendo perguntas que ajudem a outra pessoa a se expressar e abram pontes de entendimento. Esse texto é um texto confrontador e que deve ser levado muito a sério, porque é natural que muitas vezes nós estejamos equivocados e possamos passar pelo constrangimento de julgar as pessoas que estão à nossa volta. No versículo 2 do texto que eu acabei de ler, quando ele vai dizer: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus alertou que o julgamento errôneo seria pago da mesma forma, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Esse princípio de colhermos o que semearmos está embutido em todos os aspectos da vida humana. Jesus expôs nossa tendência de ver uma pequena falha no próximo, enquanto ignoramos a mesma falha em nós. Ele propositadamente exagerou a situação, usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, a fim de poder transmitir o seu pensamento. Alguém com uma trave no olho frequentemente vê o argueiro no olho do próximo, mas não percebe a própria condição. É ser hipócrita supor que poderíamos auxiliar alguém com uma falha quando temos uma falha pior.
precisamos consertar nossas falhas antes de criticar a falha dos outros. O nosso julgamento para com o outro serve muitas vezes para esconder até de nós próprios nossas imperfeições, inseguranças, nossos ciúmes, deslocando para o outro aquilo que não conseguimos administrar bem em nós. É impossível não realizarmos julgamentos e avaliações na vida, mas aqui Jesus mostra o erro de condenarmos os outros devido à nossa própria opinião. Isso acaba nos tornando falsos e hipócritas. Condenar é o contrário de perdoar e costuma gerar uma severidade incompatível com o reino de Deus. Talvez por isso, aqui Jesus insinue que quem procede assim está, de certo modo, pedindo para ser tratado da mesma maneira. Outro problema é que a visão que temos dos outros normalmente é marcada por preconceitos, o que Jesus chama de trave no olho. Ele nos ensina a sempre fazer um exame antes. Desse modo, Jesus salvou a vida de uma mulher apanhada em adultério, que está registrado em João, capítulo 8. Quando Jesus vai falar da segunda parte, quando Jesus vai também dizer: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Ao mesmo tempo que não nos cabe condenar os outros, também não precisamos desperdiçar as coisas preciosas do reino de Deus com quem não dá a menor importância. Jesus exorta seus discípulos a servir em vez de condenar. E a palavra vai nos dizer em Miqueias capítulo 6, versículo 8, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É a palavra de hoje de que a graça, a misericórdia, o perdão, a compaixão para com o outro também seja derramado de forma abundante, porque isso também volta para nós e alivia também a nossa caminhada diária. Que Deus nos ajude a não apontarmos o dedo, a vivermos uma vida cheia da compaixão, da graça e da misericórdia, como foi realmente a forma como Jesus viveu e deseja nos ensinar a viver tal qual ele viveu. Um grande abraço da pastora Betinha, um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.